Olá pessoal, começa mais um Geração RVC. Hoje um tema muito interessante sobre realidade virtual. Então, estamos recebendo aqui o Renato Sescon, que é da Virtuatec. Virtuatec Engenharia. Isso. Virtuatec Engenharia. Renato, obrigado por você ter aceito de Eu que agradeço. vir aqui fazer uma entrevista com a gente, tirar as dúvidas do telespectador sobre realidade virtual. Um tema muito interessante, né? Muito bacana, tem bastante coisa para a gente conversar. Sim. Ô Renato, fala um pouco da indústria, da sua empresa. Como que... Assim, a Virtuatec, antes de existir como Virtuatec, né, representar a Virtuatec como uma empresa que trabalha com realidade virtual e 3D, projetos 3D, né, ela existia com o nome fantasia de Progelogic, né, uma empresa que foi fundada em 1998, né, e na cidade de Santo André. Eles possuíam profissionais já, eu ainda não participava do time, mas eles já possuíam profissionais que trabalhavam com engenharia, mas projetos voltados a 2D somente, não tinha o 3D e a realidade virtual, como é uma tecnologia nova, né, chegou há pouco tempo. Né. Eles já trabalhavam com projetos de equipamentos industriais, desde equipamentos para recheio de panetone, por exemplo, esteiras transportadoras, né, até equipamentos industriais para grandes metalúrgicas, por exemplo, né, e com a fabricação desses equipamentos. Né. Com a evolução do 3D em projetos industriais, né, e agora com a realidade virtual, nós optamos por modificar o nome para Virtuatec. Então faz um pouco uma conexão aí do virtual, virtua, e tech de tecnólogo, né? Então nós possuímos hoje todo um pacote turnkey voltado que trabalhamos com desde o projeto de engenharia inicial, que seria o 2D, o 3D, né, a animação em vídeo e hoje a realidade virtual, né? E também fornecemos os equipamentos. Então nós nós entregamos para o cliente toda a solução turnkey, né, desde o início do projeto básico de engenharia até a construção do equipamento. A construção definitiva. Isso. Assim, o que é realidade virtual? Assim, o que significa realidade virtual, Renato? Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, né, para que todo mundo entenda. A realidade virtual eu gosto de comparar com o filme, por exemplo, né, do Matrix. Então, todo mundo conhece o filme Matrix, ele é perfeito para explicar isso, né? Então, tem o usuário, né? O usuário entra em contato com um equipamento computacional e ele se projeta no mundo virtual, né? Então, ele consegue interagir com o mundo virtual, apesar dele não estar nesse mundo virtual, né? Inclusive, até as sensações de estar lá você sente, né? No Matrix ele mostrava muito isso, né? O pessoal sentia dor e tudo mais. Não chega nesse nível, mas é próximo disso. Então, a tecnologia ela tenta simular isso, é a simulação, né, da sensação que você tem de estar num mundo virtual, né. Vamos supor, hoje a gente utiliza um óculos, esse óculos ele cobre todo o seu rosto, então você não percebe que está no mundo real, né, e por exemplo, um fone de ouvido que você não capta os sons externos também, então a imersão é maior ainda, a sensação que você está lá dentro é maior ainda, né. E o que a gente traz é isso, a gente traz essa tecnologia para os nossos projetos. Então o cliente ele pede uma máquina, ele pede um layout, a gente desenha toda essa situação para ele e ele consegue entrar dentro do projeto, ele consegue andar, ele consegue manusear tudo, ele consegue ligar uma máquina, né? Isso é importante, porque quando você fala em R12, outras características, sim. Por exemplo, o dimensionamento dessa máquina ou desse layout, a pessoa consegue enxergar isso que é sim, bacana. Ela enxerga, ela tem noção de espaço, né? As pessoas têm muito problema com espaço confinado, por exemplo. A realidade virtual supre isso. Você coloca o capacete, você tem certeza que aquilo não está apertado para uma operação, por exemplo, tudo acontecer. Para um, está tudo numa tudo para um, exatamente. Então, é a sensação de estar no local sem existir, né? Bacana. E assim, para o pessoal de casa também, depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre isso, que é muito interessante. Qual que é a diferença de um projeto 2D para o 3D? Porque com certeza chegar na realidade virtual, isso foi a evolução. Eu vou tentar explicar com o mais básico possível, não vou entrar muito em detalhes técnicos. Por exemplo, eu gosto de comparar com um desenho numa folha de papel, o 2D. Tá? O 2D e o 3D primeiro, depois eu comparo com o projeto em si. Tá? O 2D, você trabalha em duas dimensões, então um desenho numa folha de papel seria um exemplo de um 2D. Você pode até fazer um desenho simulando uma perspectiva, né,
ou um 3D no papel. Porém, se você virar a folha de lado, né, ou tombar, você percebe que aquilo ali é só uma ilustração. Certo. Ele não é um 3D, ele não tem uma profundidade. Né, o papel ele não tem profundidade. Então, isso seria o 2D. O 3D, você representa alguma coisa e tem profundidade, tem para frente, para trás, por exemplo, ele tem um outro eixo. Então, ele cria um espaço tridimensional que você consegue manipular, né, desenhar ou projetar aquilo em 3 dimensões. Comparando com o mundo de hoje, né, nós enxergamos tudo em 3D. O mundo real é em 3D. Então fica mais real, quando você trabalha em 3D, fica mais real. Fica muito mais fácil de você identificar, por exemplo, o que é aquela máquina que você está vendo. Né? Agora, passando para o projeto, seria isso. Existe o desenho técnico, que lá você tem a lista de material, você tem todo o detalhamento, certo. Você tem cortes, né, detalhes ampliados. Tem o diedro que vai usar, se é primeiro diedro, terceiro diedro, tem tudo isso definido. É uma informação técnica, né, para o responsável fabricar o equipamento, né, para o técnico fabricar o equipamento. Né. Porém, em reuniões, né, durante o processo de desenvolvimento do projeto, sempre ter participação do operador ou até mesmo do diretor, né, e alinhar isso em cima de um desenho 2D, às vezes passa batido. Né, e a grande vantagem do 3D é que você consegue resolver todos os problemas antes mesmo de fabricar o equipamento. Né. No caso, você tem, em estudos que fizemos, né, levantamentos e até com a própria experiência, todo projeto ele tem 30% de gasto a mais se não é aplicado 3D nele. Interessante. Então, vamos supor, isso é no mínimo, tá? Então, se você não tem o 3D, no mínimo você vai ter uma perda de retrabalho de 30%. Às vezes ali você não enxergou algum detalhe por ter muita linha sobre linha no desenho. Né? No local você vai instalar o equipamento, vai ver que não cabe ali, tem alguma coisa próxima. Não passa empilhadeira, por exemplo, você colocou no local, não passa empilhadeira. Exatamente. E o 3D ele possibilita você rotacionar aquele objeto, aquela máquina, e você vê todos os detalhes. Ele. Então não falta ali, né? Isso é um exemplo seria de uma situação 2D para o 3D e algumas das vantagens. Né? Uma coisa interessante, Renato, que você falou, porque hoje tempo é dinheiro. Sim. E o retrabalho também gera um desperdício. Então, no mercado cada vez mais competitivo que as empresas estão hoje, com certeza, perder 30% de tempo, enfim, retrabalho é um prejuízo. Sim, isso é no mínimo, né? Já houve no casos, mínimo, né? Eu vou até falar mais para frente depois, e perderam acima de 100%. Então, passou então, imagina, muito você tem um disso. prazo de entrega para um cliente e você não consegue atender por má planejamento, é algo terrível. É bem complicado. Renato, vamos por um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais informações de geração RVC. Okay. Então, pessoal, retornamos com o programa Geração RVC, recebendo aqui o Renato Sescon, que é da Virtuatec, gerente de desenvolvimento da Virtuatec. Isso. Renato, quando o pessoal fala de interação dentro desse contexto, homem-objeto, o que significa isso? Nós chamamos de interação homem-objeto, por exemplo, nós construímos todo um ambiente 3D, né, entregamos esse ambiente 3D para o cliente, e com todo o maquinário, todo o layout ali, e você transporta o cliente para dentro daquele ambiente 3D, tanto com a realidade virtual, quanto pelo mouse e teclado. Então, eu costumo dizer que é como se você estivesse controlando um jogo ali. Ele consegue manipular? Ele consegue manipular ele mesmo dentro do layout. Então, ele anda entre as máquinas, né? Ele aciona os equipamentos, ele pega objetos, pode até simular uma logística ali no ambiente industrial. Então, esse seria o chamado, né, de interação homem-objeto, que seria o objeto que ele está interagindo ali, né? Por exemplo, sensores, eu tenho uma grade na norma NR12, por exemplo, e um equipamento lá dentro. Quando ele abrir a grade NR12, o equipamento para. Então, é toda uma interação que não tem limite, né? A aplicabilidade para isso. A NR12 é a norma regulamentadora de segurança, né? Isso. Segurança e saúde. Isso. E ela é obrigatória para os novos equipamentos. Isso, né? Então, exatamente. Então é fundamental ter esse entendimento. Se não tiver também, não vai poder trabalhar na máquina. Exatamente. Hoje é obrigatório.
nova máquina já tem que vir com recurso do NR12. Isso, tem que estar tudo cercado bonitinho, com os portões antitravamento, eletrônico. Então, né? ele consegue ver se ele esqueceu algo, se está tudo... Sim, você pode simular um processo ali, né? Por exemplo, até em treinamentos, é uma coisa que talvez eu fale mais para frente, mas treinamentos ali, né, de você simular um processo do operador chegando até o equipamento, ele vai passar por uma grade NR12, ele vai abrir a grade NR12, tem que estar tudo desligado, né, até ele entrar na cabine, fechar, todo esse processo dá para ser simulado, e quem controla é o usuário, é o cliente, né? É um pouquinho difícil no começo ali, porque é mouse e teclado, é uma tecnologia que ninguém está muito acostumado e tal, mas depois que pega o jeito ali, é bem útil. Sabe? Fica útil e fica o entendimento melhor. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você também, Renato. Qual que é a vantagem de usar, então, a realidade virtual no desenvolvimento, antes de qualquer investimento? Porque tem máquinas que são investimento de milhões. Tá. Qual que é a grande vantagem? Igual eu comentei anteriormente, esses 30% de gasto a mais com retrabalho já é parte disso daí, né? 30% seria de um 3D, por exemplo. Mas passando para a realidade virtual, teve um caso que a gente participou, onde foi feito um projeto de uma cabine de ponte rolante, né? Foi feito inclusive o 3D disso, né? Foi fabricada a cabine da ponte rolante, o operador entrou lá dentro e viu que não tinha visão suficiente para operar a máquina com segurança, né? Então, tiveram que refazer todo o projeto, né? A gente entrou aí com a parte da realidade virtual e foi feito a cabine do jeito 100% correto. Então, nesse caso, houve uma perda de mais de 100%, porque ele fez e refez tudo de novo. Isso é um prejuízo, então, tempo... foi um prejuízo enorme, né? Se tivesse utilizado a realidade virtual antes, não teria acontecido. Ele teria entendido que... Até o 3D, você simula com a câmera, né, uma visão de um ser humano, certo. Mas não é 100% confiável. A realidade virtual é... Porque você não tem essa interação direta. Exatamente. A realidade virtual, ela te proporciona isso, a interação direta mesmo. Essa tecnologia de realidade virtual... porque você vê o desenvolvimento dos games, né? Você vê muito a evolução. Tem a ver também com o game? Porque parece que tem uma relação, né? Tem. Eu sou, fora do ambiente de trabalho, eu sou um gamer, eu me considero um gamer, eu gosto de jogar bastante, assim, então... Distrai, né? Distrai. Bacana. E foi através disso que eu conheci essa tecnologia. Então, está tudo conectado, né? A tecnologia da realidade virtual veio do entretenimento, né, como ela está hoje, veio do entretenimento, e hoje passa para a indústria, né, uma coisa um pouco nova na indústria. Né? Na indústria, como nós vemos hoje, na indústria que nós trabalhamos, metalúrgicas. Né? Então, os games, sim, eles possuem bastante conteúdo de realidade virtual e mais para frente vai estar evoluindo cada vez mais, com certeza. Tem jogos aí saindo de diversos estilos aí, né? Para a realidade virtual. E isso que conseguiu essa evolução em cima disso também, esses games em cima da realidade virtual. Mas a tecnologia aplicada nos games deu um up para isso? Ficou mais conhecido essa tecnologia de realidade virtual ou não? Eu acredito que mais conhecido para quem não era da indústria. Da indústria. Sim, porque existiam já... A realidade virtual ela é antiga, na verdade, o conceito de realidade virtual, não como é hoje, mas... ela é bastante antiga e existiam já simuladores para aeronaves, por exemplo, através de realidade virtual, né? Então, carro de corrida, então ela é antiga. Mas para a indústria convencional que a gente viu, a metalúrgica, para a área de projetos, ela é um pouco nova. Para a área de arquitetura, para a área de civil, inclusive nós já trabalhamos com alguns engenheiros civis, né? Na área de construção de casa, por exemplo, de prédio. Casa também é interessante, você pode ver dentro da casa, ver os móveis, posicionamento. A gente não é o nosso foco, né, mas já trabalhamos com isso. Dá para aplicar na arquitetura, é muito utilizado na arquitetura também. Eu vi um vídeo falando que está se utilizando a realidade virtual também na pediatria. Para criança que tem medo de tomar injeção, tirar sangue. Então, assim, dá para se aplicar em todas as áreas? É bem aplicável? É difícil você... dimensionar isso. É difícil você dizer aonde não é aplicado, porque tem um leque muito grande, o limite é a imaginação. Então, você imagina que você tem um ambiente virtual que não tem limite do que você pode fazer de tipo de interação. Então, eu já ouvi dizer que na área acadêmica, alunos colocam o capacete de realidade virtual num ambiente virtual, com um professor virtual, e assiste a aula de longe, por exemplo.
né? Ou um processo cirúrgico na medicina, né? Eu não sei se eles já conseguem praticar esse processo 100% perfeito na realidade virtual, mas já está estudando isso, já está, né, implantando devagarinho isso aí. Então, tem um nível de precisão. Tem um nível de precisão elevado. Grande, então, mas eu já vi instrutores dando curso de medicina à distância também, né, com câmeras, porque existem câmeras hoje que filmam em 360 graus, né, e te joga dentro desse vídeo, né. O futuro, eu acredito que seja isso, né, da televisão inclusive, né, as pessoas colocarem óculos em suas casas e assistirem um filme como se estivesse dentro do filme. Sim, né? muito bacana. Já existe esse tipo de tecnologia, né, mas assim, aperfeiçoada, né, vai surgir um interesse maior. Então, quando você está no cinema e assiste um filme 3D, é muito legal, né? Isso, então, você já... Sim, isso é até interessante comparar, porque as pessoas confundem um pouco o que é o cinema 3D com o desenvolvimento 3D mesmo. O 3D, na verdade, né? As pessoas confundem, vou assistir um cinema lá, um filme 3D, que salta da tela. Isso não é o 3D, isso é a tecnologia estereoscópica, né? Então, essa sensação de que está... Tá tudo próximo, assim. Exatamente, é a tecnologia estereoscópica, não é o filme em 3D, na verdade, né? Se quiser até a gente pode... Não, ok. Vamos para um breve intervalo, depois você fala mais sobre esse assunto. Voltamos já com o programa Geração RVC. Pessoal, voltamos com o último bloco do programa Geração RVC, recebendo aqui o Renato, gerente de desenvolvimento da Virtuatec Engenharia. O Renato, me diz assim, você estava falando sobre o 3D, estava falando sobre o cinema 3D, comparando. Você pode explicar um pouco mais? Sim, eu achei interessante. Eu não consigo aprofundar muito, que não é muito da minha área, mas o que eu conheço disso é que é o seguinte, esses cinemas 3D que nós temos hoje, o pessoal fala cinema 3D, não é 3D, é a tecnologia estereoscópica. O 3D é aquilo que eu expliquei no início, né, que são as 3 dimensões de um objeto, que isso é feito dentro de um software. Então, desenhos 3D são todos esses, por exemplo, da Walt Disney, né, Toy Story, o Malvado Favorito, os Minions, todos esses desenhos da Disney, por exemplo, é um filme 3D, é um desenho 3D. Porque todos os componentes são fabricados, são projetados em 3D. Né? Eles não têm a tecnologia estereoscópica. A tecnologia estereoscópica é no cinema. Né? Então, aquela sensação que você tem de algo chegar próximo de você, isso é tecnologia. Então, seria, eu vou assistir um filme com tecnologia estereoscópica, não um filme 3D. Porque o 3D ele já é, né? Na verdade, ele já foi feito em 3D. E aquele óculos ajuda a equalizar isso. Então, o óculos hoje no cinema, né, ele é utilizado, as câmeras captam 360 graus, né, e você está entre aquele filme em 360 graus. Certo. Você não consegue, por exemplo, com um controle tocar alguma coisa, porque é um vídeo, né? É como se fosse... você imagina assim, você dentro de... Bem simples para explicar, você dentro de um cano, por exemplo, e aquela imagem passando todo ao redor, né? E a pessoa ali no meio. Então, você está assistindo tudo o que está acontecendo, você olha para cima, para baixo, vira para o lado, para o outro, mas você não tem interação, né? Seria uma filmagem em 360 graus. Bacana. E aí você, com o óculos, consegue ter essa imersão, né? Assistir um filme em realidade virtual imersiva. Muito bacana. E, por exemplo, existem animações em 3D que tem a interação, que é o que a gente faz, né, para a indústria, e aí sim você consegue emergir no layout e interagir com as coisas. Dentro usando a realidade virtual, é possível dar treinamentos? Sim. Nós trabalhamos Qual tipo de treinamento é possível? Nós trabalhamos com alguns treinamentos, estamos desenvolvendo um treinamento agora para a área de segurança. Virtuatec tem nós estamos desenvolvendo um treinamento para a área de segurança, né, que é para percepção de risco. Então, a gente tem um ambiente fabril, o usuário entra dentro do layout, né, e ele consegue, ele vai andando e ele percebe o que tem de errado ali relacionado à segurança, uma poça de óleo. Ele pode identificar aquilo e pontuar aquilo, né? Com o controle ele clica ali e fala, eu achei isso como uma irregularidade na área de segurança, né? Ou uma ponte rolante que não está
com algo pendurado que não está próximo a cair, né, de um equipamento. Então ele vai pontuando, o usuário vai pontuando tudo isso e no final ele te dá um resultado. Ó, ele achou alguns erros aqui, né, relacionados à segurança, né, alguns incidentes ou acidentes, e faltou esses. Então é como se fosse um teste, né, uma análise de inspeção de risco, né. E dá para fazer vários tipos de treinamento. Vários outros tipos de treinamento. Por exemplo, é até difícil. Você consegue ser mais assertivo também nesse Sim, treinamento. sim. Você consegue criar esse ambiente, conforme por exemplo, você falou, a questão de segurança. Sim, um treinamento de ponte rolante, né? Uma cadeira física, um local projetada para ponte rolante, o operador utilizando esse óculos de realidade virtual, ele pode se sentir dentro de uma ponte rolante e fazer toda a simulação virtual, antes de ir para o real. A operação de um equipamento também, né? Tem um equipamento que ele precisa ligar e colocar um item lá dentro e fazer todo o processo de usinagem ou seja o que for, ele consegue fazer isso virtualmente primeiro, depois aplicar na vida real, né? E a Virtuatec tem esse treinamento. Nós trabalhamos em conjunto com o cliente, isso demanda do cliente. Nós precisamos disso, dele, você cria um ambiente. Nós desenvolvemos junto com o cliente aquilo que ele necessita. Que bacana. Até brincando aqui um pouco, mas a dona de casa, por exemplo, né, que está lá fazendo na sua cozinha, fazendo uma receita difícil, complicada, com todos aqueles utensílios assim, em cima da mesa, ela pode fazer um treinamento virtual disso, né, eu vou fazer essa receita virtualmente, primeiro acertar várias vezes, depois eu vou praticar isso no real. Surpreender né? a família, e aí você não perde ingrediente, exatamente, você não tem gasto, então é interessante. Como que o Brasil está em relação a essa tecnologia, em relação aos outros países mais desenvolvidos? Pelo nosso conhecimento, pela nossa caminhada aí durante todo esse tempo aí trabalhando com realidade virtual, dá para perceber que o Brasil ainda está um pouco atrás com relação a essa tecnologia, né? Existem países aí que já muitas indústrias utilizam a realidade virtual, né, como forma de reduzir custos e tal. Aqui no Brasil, algumas empresas têm bastante interesse, né, mas está despertando agora o interesse nisso. É uma tecnologia nova, né? Então, eu acredito que nós estamos crescendo devagar comparado a outros países, Estados Unidos, países de primeiro mundo, né? Mas falta um pouco ainda de investimento, né, nessa área de tecnologia, né, na área de realidade virtual. Então, eu acredito que nós vamos crescer, espero que cresçamos mais ainda, que tenham mais investidores para isso. Crescer, tem bastante campo para crescer ainda. E pensando no nosso programa Geração RVC, ou seja, o quanto a tecnologia influenciou na nossa geração e vai estar influenciando nas próximas gerações. Quando você fala em realidade virtual, o que dá para esperar para o futuro? Dá para esperar, por exemplo, um holograma, trabalhar com holograma, um ambiente, uma sala que dá para você interagir com a pessoa olhando, olho no olho? É possível imaginar isso futuramente? Eu acredito que o holograma, como nós vemos em filme hoje em dia, esteja sendo desenvolvido. Ficção científica. Isso, aquela coisa de você sentar numa cadeira, tem uma mesa e é projetado alguma coisa na sua frente, onde você, né, toca os objetos e aqui acontece alguma coisa. Eu acredito que esse tipo de tecnologia ainda não foi desenvolvida em sua totalidade. Existem protótipos, né, alguns protótipos, está evoluindo cada vez mais, mas ainda não temos isso. Acho que o mais próximo dessa tecnologia seria a realidade aumentada. A realidade aumentada é um outro elemento da indústria 4.0, que é o que comenta-se por aí. Sim, a indústria 4.0 está em alta, né? E a realidade aumentada é um deles, a realidade virtual é outro elemento da indústria 4.0. Então, a realidade aumentada, um exemplo de realidade aumentada, só para explicar rápido, seria aquele jogo Pokémon GO que fez um sucesso danado e a molecada na rua. Só ficava na rua. Sim, você aponta o seu celular, tem uma câmera nele, né? Então ele capta o mundo real, né? E quando você acha um Pokémon, por exemplo, aparece o 3D no mundo real. Então na sua calçada ali tem um 3D. Aquilo ali é um exemplo de realidade aumentada. Isso está bem desenvolvido. Isso já está bem desenvolvido. Hoje eles estão conseguindo misturar os dois, a realidade virtual, né, que nós utilizamos mais em projetos, porque você tem um mundo virtual que você pode modificar, que você pode fazer um treinamento antes de ir para o real, isso é a realidade virtual. E a realidade aumentada é mais utilizada para manutenção de equipamentos. Estão passando para a área da indústria, eu tenho um equipamento, naquele equipamento eu tenho um adesivo, por exemplo. Nesse adesivo, quando eu uso o óculos de realidade aumentada, ele me fala,
aquele tipo de menu é o que eu vou precisar aparecer aqui para eu entender sobre a máquina. Exato. Então vai aparecer um menu na minha frente e vai falar, aquele botão você liga. Ou para você desmontar isso, você tem que fazer isso. Fica bem interativo. É uma interatividade mais com algo real. Muito bacana. Né, para você fazer manutenção ou instalação de equipamento. Muito bacana. Aplicado em projeto, que é o que a gente utiliza, é a realidade virtual. Você poderia passar de novo o contato da Virtuatec? Sim. A fanpage, site, para quem está nos assistindo. Infelizmente, a gente já está terminando o programa para consultar, entrar no site de vocês, se tiver curiosidade, mais informação. Isso. Como que ele é www.virtuatec, Virtua sem o L, Tech com CH. Então é tudo junto. Virtuatec, pessoal. Isso. Virtuatecengenharia.com.br. Nós temos também a nossa rede social, que é o LinkedIn. Só digitar Virtuatec Engenharia, vai saber tudo sobre nós, né? O próprio site tem detalhado o que nós fazemos, os vídeos, as fotos, né, dos nossos trabalhos. E também estamos no YouTube. No YouTube a gente está modificando algumas coisas, porque tem alguns vídeos, tem poucos vídeos, na verdade, né? Nós estamos desenvolvendo coisas novas e vai vir novidade por aí, então a gente está colocando vídeos. Virtuatec no YouTube você consegue. Virtuatec no YouTube você já consegue visualizar. Olha, agradeço muito, Renato, por ter vindo aqui, trazer as informações e o conhecimento da Virtuatec. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado por ter nos assistido. Nos acompanhem nas redes sociais também. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo programa Geração RVC.